Pessoal, boa tarde, né, novamente. Então, mais uma vez, obrigado, né, por vocês estarem presentes a mais uma aula. Nós já estamos, acho, quarta ou quinta aula de CSS, né, e nós temos a Vitória Carolina hoje com a gente, né, começando. Então, seja bem-vinda, tá, Vitória? Então, qualquer dúvida, não sei se você já assistiu aula em outra turma ou não, mas a plataforma, ela tem uma mãozinha. Observe que se você der um toquezinho aí na tela, na parte superior, deixa eu ver aqui, onde é que está, vou explicar a você aqui. Acho que tem uma partezinha aí que ela mostra a mãozinha, não sei onde aqui para vocês. Pelo menos para mim eu vejo aqui a mãozinha. Mas enfim, mas a qualquer hora você pode me chamar, tá? Ou mandar uma mensagem, professor, repete aí novamente, que aí eu repito quantas vezes forem necessárias. O objetivo é que vocês, na verdade, não levem dúvidas para casa, né? O interessante é que vocês perguntem, tirem dúvidas, tá? Boa tarde, Mirelle. Então, não se acanhe não, tá? Pode ir perguntando aí. Pessoal, inclusive, tá? Eu vou estar com alguns horários aí disponível. Se vocês tiverem com alguma dúvida, alguma necessidade, tá? Que vocês possam entrar em contato comigo. Professor, eu gostaria de uma ajuda. A gente vai ver um horário e aí eu dou uma aula de reforço para vocês, tiram as dúvidas de vocês. Mas é interessante também partir de vocês essa iniciativa, né? De sempre querer aprender um pouquinho mais. Eu costumo dizer o seguinte, que só tem dúvida quem estuda, tá? Quem não estudar, infelizmente, não tem dúvida, porque não está fazendo, tá? No caso da Vitória, que está começando hoje no CSS, lá na primeira aula, Vitória, não sei se você recorda lá na hora que você estava assistindo, que nós vamos usar um programa chamado de Sublime, tá? Então, você pode utilizar um programa chamado de Sublime ou pode utilizar também, por exemplo, tem o HTML Edition também, um aplicativozinho melhor. São recursos simples de serem achados, tá? Ou se você procurar assim no Google Play lá, por exemplo, editor de HTML, né? Editor de CSS, vai ter lá uma porção de ferramentas e aí você pode escolher qualquer uma para fazer as práticas aqui da aula, tá? No meu caso, assim, eu estou utilizando o Sublime. Se você quiser utilizar o Sublime, pode usar também. Se não, pode usar qualquer uma das outras. O que eu quero é que você pratique, assim como os demais, tá? E o que eu desejo que vocês façam é isso. Nas aulas, desde a semana passada, ou atrasada, não me recordo, eu estou começando assim a uma chamada nominal para que vocês, alunos, consigam me dar a solução de alguns probleminhas, tá? Então, vai aparecer os códigos aqui na tela já e eu vou questionar, fulano, como é que eu faço para criar isso? Beltrano, como é que eu faço para criar aquilo? E, obviamente, é uma forma de cobrar e saber de vocês quem está estudando ou não. Consequentemente, vocês sabem que vocês têm 3 notas para serem trabalhadas. Tem a parte de comportamento, tem a parte de trabalhos, que no nosso caso nós vamos usar exatamente em participação em sala de aula, tá? E obviamente que vai ter a prova, né? Então, assim, vocês estudando... Boa tarde, Juliana. Deixa eu ver, Vitória colocou, baixei ele agora, pouco... Ok, Vitória, qualquer coisa fala comigo e eu vou lhe ajudando. E aí, consequentemente, quando vocês vão praticando, vocês vão ter dúvidas. E essas dúvidas vocês vão trazer aqui para a aula. Consequentemente, a gente vai resolver, né? E essas perguntas que eu vou fazendo, ela ajuda bastante. Por exemplo, uma pessoa que eu sei que está estudando é o Cauã. Porque o Cauã é quem mais responde as perguntas que eu faço aqui, né? Então, assim... é uma linguagem de programação? Não, não é uma linguagem de programação. É uma linguagem de estilização. Mas, de toda forma, é uma linguagem, é uma coisa nova para vocês. Tá? E que vocês têm a necessidade, assim como eu tive a necessidade
quando eu comecei, quando foi o meu primeiro contato. E a gente só diminui essa dificuldade com a prática e não só em assistir a aula. É necessário que a gente pratique. Quando a gente assiste, deu certo, tá dando certo, então vamos para a prática para ver se dá certo, tá? Então, por isso, tem essas ferramentas no celular que vocês podem ir praticando aí também, tá? Então, fica avisado que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Professor, eu gostaria de uma aulinha de reforço, e aí a gente marca uns horáriozinhos aqui para a gente fazer uma aula de reforço, tá? O objetivo é exatamente ajudar vocês a respeito do conteúdo, certo? Então, já está avisado aí, quem se interessar, é só depois mandar uma mensagenzinha lá no privado. Professor, vamos agendar aí uma aulinha de reforço, a gente agenda, certo? Outra informação que eu tenho a passar para vocês, na segunda-feira passada, na verdade, foi segunda mesmo, eu fui baixar um programa e esse programa acabou por ter um vírus, e esse vírus, ele simplesmente sequestrou todos os dados do meu computador. Todos os arquivos, inclusive os arquivos das aulas que a gente vinha trabalhando anteriormente. E aí, com isso, a gente vai ter que criar tudo do zero, tá? Então, não tem aquelas aulas anteriores de HTML, de CSS, com a pastazinha da turma. Então, nós vamos começar tudo do zero, tá? Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aliás, vou compartilhar logo a tela toda, porque a gente vai ficar indo para o navegador, indo e voltando, então já fica mais fácil. Outra coisa que eu estou fazendo sempre é desativando a minha câmera para evitar que haja aquela tela preta, né? Então vamos tentar melhorar aí. Vanessa colocou, professor, eu não pude participar da aula passada porque estava muito doente. Que pena, Vanessa, mas está boa, melhorou. Vamos lá. Pessoal, primeiro, né? Eu vou abrir aqui o CS, aliás, já estou com o Sublime aberto, eu vou só vir aqui em sintaxe, e depois de sintaxe eu vou colocar lá o HTML, que é pra gente... Que bom, professor, que bom, Vitória. Aliás, Vanessa. Vamos lá. Vou aqui abrir uma tag HTML. Sim, pessoal, só lembrando, tá? Vai faltar, manda uma mensagenzinha para mim, professor. Eu não faltei porque estava doente, tá? Até semana passada, na verdade, o pedagógico estava vindo lá as mensagens e estava lançando isso no sistema. Mas a partir de hoje, quem vai fazer sou eu. Então, se vocês puderem mandar para mim a mensagenzinha, caso vocês faltem, eu agradeço, tá? Ok, Juliana, tudo bem. Inclusive, Juliana, eu coloquei lá no sistema que deu um problema na sua internet, por isso você saiu cedo, tá? Pessoal, lembrando o seguinte, HTMLzinho aqui, só me dá um feedback aí, todo mundo consegue visualizar aí o Sublime, só para saber do que eu estou explicando aqui, tá? Porque, curiosamente, às vezes no meu celular aqui, a tela está travada. Micaela ainda não, o Ítalo sim. Quem mais, pessoal, não está vendo aí o Sublime? Me dá um feedback aí, por favor. Lembrando que eu estou aqui no Sublime, tá? Vamos lá, eu creio que sim, eu creio que todos estejam. Quem não estiver vendo o Sublime, por favor, manda uma mensagenzinha aí, deixa eu só verificar aqui. Micaela, ok, beleza. Ok, vamos lá. Pessoal, lembrando aqui que na linha 2, né, isso é HTML, ó, eu sempre estou iniciando com essa propriedadezinha aqui no HTML, colocando esse lang, né, que vem de linguagem português Brasil, tá? Isso é interessante, porque quando o navegador ele vai ler o código que a gente desenvolve, ele já vai dizer o seguinte, a linguagem é o português, né? Da mesma maneira que outras pessoas que moram em outros países, quando vão colocar o lang lá, por exemplo, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Holanda e assim por diante, para que o navegador saiba o que ele vai ler, né? Qual é o idioma que ele vai ler.
certo? Então, sempre eu começo por aqui. Na página 51, nós temos aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, propriedades de fundo, tá? Quando se fala em propriedades de fundo, na verdade, isso daqui é o background, né? Então, quer dizer, são as propriedades do background, né? Que a gente vai abordar agora. Outra coisinha que a gente vem aqui, coloca a meta, né? Lembrar sempre da gente colocar a meta. No caso do Sublime Desktop, que é o que a gente usa no computador, ele, quando a gente vai abrindo as tags, ele já vai simplesmente fechando as tags. É um pouquinho mais diferente para vocês que usam celular, né? Porque não existe essa moleza de abrir uma tag e ele fechar automaticamente, tá? Então, nesse caso, o celular realmente é um pouquinho mais demorado mesmo, tá? Lembrando que o HTML ele cria a estrutura, tá? E o CSS ele dá um estilo a essa estrutura. E é algo até que eu já vim abordando. Ó. Entenda que o HTML são as paredes da casa, né? Então, primeiro a gente faz as paredes e depois a gente dá o acabamento. Então, o acabamento é exatamente a responsabilidade do CSS. Então, por exemplo, tem gente que já vem aqui, abre o CSS ou cria um CSS externo, né? E vai logo criando o CSS. Eu, particularmente, eu parto daquela iniciativa seguinte. Se não tem paredes, não tem acabamento. Então, primeiro vai ter que ter uma estrutura. Depois da estrutura, aí a gente cria o acabamento, tá? E só para a gente começar aqui, tá? Na página 51, ele fala aí, se vocês estiverem com o livro de CSS aberto, ele coloca aí, por exemplo, propriedades de fundo, ou seja, em CSS são utilizadas as seguintes propriedades para o fundo, tá? De efeitos para o fundo. Nós temos o background color, tá? Então, background color quer dizer que vai utilizar uma cor uniforme no fundo. E essa cor, ela vai ser, basicamente, você vai escolher aí qual é a cor que você vai trabalhar, tá? Detalhe, quando a gente está falando aqui em propriedade de fundo, não é necessariamente a cor da página, ou seja, do fundo da página. Pode ser, por exemplo, o fundo de um retângulo, tá? Pode ser o fundo, por exemplo, de um texto, tá? Então, quando se fala em background, não é necessariamente o fundo da página, mas o fundo daquele conteúdo que você inseriu essa propriedade, tá? Podendo ser o fundo de um texto, um fundo de um retângulo, o fundo da página, como você queira aí. Então, nós temos o background color, que é quando nós utilizamos uma cor uniforme no fundo. Quando eu falo também cor uniforme, é uma cor única, tá? Um vermelho, um amarelo, um verde cuscuz, um preto, um cinza, e assim por diante. Nós temos também o background imagem, então fica claro que é quando nós utilizamos naquele background, nós utilizamos uma imagem, tá? Aí nós temos o background repete, esse background repete a gente só usa, tá? Para trabalhar quando se existe um background de imagem, ou seja, digamos que eu insira um background de imagem, e a imagem que eu inseri, ela tem uma resolução baixa, ou seja, ela vai ficar sendo repetida várias vezes naquele determinado espaço. E através da propriedadezinha aqui, background repete, eu posso dizer se essa imagem ela vai se repetir ou não, tá? Então, se ela vai ficar única ou se ela vai simplesmente ficar sendo repetida. Aí nós temos o background, esse attachment aí, eu acho que é essa a pronúncia que basicamente ele se refere ao seguinte: na hora que a tela tiver, por exemplo, subindo e descendo na barra de rolagem, a imagem ela vai ficar fixa ou ela vai girar junto com a imagem, aliás, junto com a página. Aí a gente vai configurar isso daí, se ela vai ser fixa ou não. Background position, basicamente quer dizer o seguinte: você inseriu uma imagem no background, um exemplo. Aí suponhamos que você inseriu ele numa div, numa caixa, digamos, num retângulo, melhor dizendo. Tá? Aí você pode escolher se aquela imagem ela vai ficar no centro, se vai ficar à esquerda, se vai ficar à direita, se vai ficar no topo à esquerda, no topo à direita. Então você vai escolher qual a posição dessa página. Aí tem o box model em CSS, tá? Basicamente é como se fosse uma div, né? Inclusive nós vamos trabalhar com ele. Aí vem as propriedades de imagem, ou seja,
nós sabemos, por exemplo, que uma página ela tem as margens, e a margem é aquele espaço que não é impresso, né? Então, a gente vai definir, por exemplo, quantos pixels ou quanto por cento vai ter a margem esquerda, a margem direita, superior e assim por diante. Já trabalhando com padding, basicamente consiste em você distanciar o conteúdo da margem. Então, tem a margem. E se você quiser distanciar o conteúdo da margem, você vai dizer qual o espaço que ele vai recuar, tá? Se ele vai mais para o lado direito, se vai mais para o lado esquerdo. Então, a gente faz esse ajuste. E trabalhando com borda, exatamente a gente colocar uma borda em um conteúdo, tá? É o que nós vamos fazer hoje, tá? Vamos trabalhar de tudo para que a gente consiga terminar tudo isso hoje. Trabalhar com todas essas propriedades. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Pessoal, para quem estiver me acompanhando, tá? Na página 52 é que vem o conteúdozinho do HTML, tá? E depois a gente volta para trabalhar o CSS. Então, vamos criar logo, nesse caso aqui, deixa eu ver aqui, tá? Vamos criar aqui uma div, né? Vamos criar uma div. Só lembrando, pessoal, que a div é quando a gente cria um bloco de conteúdo, tá? Esse bloco de conteúdo, lembra lá do HTML que a gente abordou sobre HTML semântico, que é quando a gente usa as tags para as suas devidas finalidades. E a tag div, a gente usa ela geralmente quando o intuito é que você insira uma grande quantidade de conteúdos, tá? Então, assim, a gente está fazendo porque nós vamos colocar nós vamos colocar cor, nós vamos colocar imagem, mas não seria a tag, digamos, aconselhável para a gente inserir esse texto, tá? Mas só para vocês verem como fazer aqui. Div é um elemento de bloco, que é utilizado para agrupar uma grande quantidade de conteúdos. Eu errei algum canto aqui, tá? Eu apaguei sem querer aqui, deixa eu voltar aqui que o meu mouse ele tinha ido aqui para um local, não deveria. Uma grande quantidade de conteúdo. Deixa eu ver aqui. Vitória, eu estou na página 52 do livro. Textos, imagens. Ok. Então, ó, digamos que nós criamos aqui, pessoal, a estrutura, né? Nós criamos o que? As paredes, tá? Só lembrando, quando a gente salva, por exemplo, vou fazer aqui um Ctrl S já, eu vou criar aqui uma pasta, tá? Eu acho que todo mundo... Pessoal, me dá um feedback aí, porque o meu celular aqui, sei não, mas sei lá, travou ali na hora da correção. Só me dá um feedback se vocês conseguem visualizar direitinho aqui, por exemplo, tá com a janelinha de salva como, onde eu vou salvar esse arquivo. Só me dá um feedback aí se vocês estão vendo exatamente isso, tá? Qualquer coisa pode mandar o áudio, que aí não precisa nem sair da tela, tá? Hein, pessoal? Primeiro, será que vocês estão me ouvindo? Porque a demora para dar um resultado aí tá grande, hein? Qualquer coisa manda o áudio, pessoal, é mais rápido. É só o Sublime, né? Deixa eu mudar aqui a forma de compartilhamento aqui. Deixa eu ver aqui, hein? Esse programa tem uma hora que é frescurento para esse compartilhamento de tela.
Por exemplo, estou querendo compartilhar aqui o Sublime e ele não está nem mostrando aqui. Deixa eu ver aqui. Vanessa, né? O Sublime, Vanessa. Deixa eu ver se eu consigo, porque não está nem aparecendo nem o Sublime aqui. Agora tá. Veja aí se vai aparecer agora para vocês o Sublime. Só me dá um feedback aí. Tá aparecendo o Sublime. Ok, só o Sublime. Beleza, agora vamos lá. Eu vou salvar, tá, pessoal? Agora eu quero que apareça aí, só para vocês estarem acompanhando, que é algo que eu vou... Pronto, agora eu já sei que está mostrando. Aí quando aparece no meu, o meu parece que é o último a mostrar. Vamos lá. Então, já sei que está mostrando uma janelinha aí de salvar agora, não é isso? Está aparecendo aí a janelinha para vocês também? Pronto, que bom. Vamos lá. Olha só, eu vou voltar aqui, porque eu vou mostrar, relembrar para vocês aí como criar um diretório, né, de um projeto. Então, quando vocês estiverem trabalhando com um projeto, qual a estruturazinha que você vai fazer aí, tá? E aí, Samuel, boa tarde. Boa tarde. Vamos lá. Beleza, Samuel. Vamos lá, ó. E foi, Samuel. É bom que você escuta 2 vezes, Samuel. Vamos lá. Ó, pessoal, vou clicar aqui em nova pasta. Observe que eu já criei uma pasta aqui para a turma de quarta tarde e outra para... A voz do senhor. Certo, Samuel. Deixa eu ver se é a minha internet, Samuel. Acho que não. Pessoal, a voz está sendo replicada várias vezes aí para vocês também, ou só para o Samuel? Pessoal, vou aqui, ó, nova pasta, tá? Clicar aqui em nova pasta e eu vou colocar aqui, ó, segunda tarde, tá? Ah, beleza. Então, se tá normal aqui para vocês, só se tivesse igual para todo mundo. Vamos lá, ó. Então, observe aqui, eu criei uma pasta segunda tarde, tá? Lembrando que o HTML em si vai ser salvo direto na pasta de segunda tarde, mas que vai ser necessário eu criar uma pasta com o nome IMG, tá? Vou até colocar tudo minúsculo. IMG para a gente colocar as imagens aqui dentro. E eu vou criar uma outra CSS, porque a gente vai criar alguns CSS externos, tá? E aqui eu vou colocar, ó, trabalhando. Uma curiosidade, tá, pessoal? Só uma curiosidade. O próximo módulo de vocês será um módulo de técnicas de SEO, tá? Ou técnicas de SEO, como vocês queiram aí. E a gente vai falar lá sobre questão de links amigáveis. Links amigáveis são os caminhos das páginas dentro do site. Para a gente fazer com que esses caminhos eles sejam amigáveis, a gente deve evitar, por exemplo, no nome do arquivo, a gente deve evitar números, a gente deve evitar acentos, a gente deve evitar, por exemplo, espaços, tá? Por exemplo, se eu vou colocar trabalhando com background, um exemplo, então, para não colocar o espaço, eu posso fazer o seguinte, ó, trabalhando, tracinho, eu posso colocar aqui, ó, background, tá? Ó, trabalhando, background. Se eu for colocar o com, então o interessante é que eu possa resumir isso daí. Consequentemente, eu vou ter, digamos, os links amigáveis, né? O caminhozinho certinho. Então, vou clicar aqui em salvar direitinho, tá? Então, ele já está salvo. Criamos as paredes. Lembrando que se eu pedir para visualizar, vai aparecer só o texto normal, só esse texto que eu digitei aqui, tá? E agora nós vamos lá para o CSS, tá? Por exemplo, Samuel Ítalo, me tira aí uma dúvida. Como é que eu faço aqui para criar um CSS interno?
Vamos lá, Samuel Ítalo. Como é que eu faço para criar um CSS interno? Pode falar no microfone aí, no áudio, ou pode mandar a mensagem. Se você falar no áudio é até mais rápido, eu vou até gostar mais. Isso, onde é que eu coloco esse style, Ítalo? Onde é que eu coloco aqui esse style? Diz aí pra gente. Até aí tá certo. Eu só quero saber onde eu vou colocar o style. Pode, Vanessa, pode falar. Depois do título, deixa eu ver aqui. Pode ser, Samuel, pode ser Samuel Ítalo, pode ser depois do título, tá? Portanto, que esteja dentro do header, como a Vanessa colocou aqui. Ou você pode, eu geralmente, né, como eu mostro para vocês, é dentro do header. Observe que o header começa na linha 3 e termina na linha 7, tá? Geralmente eu coloco abaixo da meta, tá? Mas se você quiser colocar aqui, ó, entre o título e a meta, também funciona, não tem problema nenhum. Desde que ele esteja dentro do header, tá? Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui um style. Lembrando que esse type igual, texto CSS, ele não vai servir para nada, então a gente apaga, deixa só o style da forma que o Ítalo colocou lá para gente. E por enquanto, a gente só criou uma coisa, tá? A gente só criou uma div, pessoal. Tá? Só criamos uma div, tá? Então, a única coisa que a gente vai formatar vai ser uma div, somente, tá? Aí vem a próxima pergunta, tá? Vou escolher aqui quem vai responder essa pergunta aqui. Deixa eu escolher aqui um sorteado, tá? Vanessa, não consegue ver o Sublime. Pessoal, vocês estão vendo aí o Sublime ou é só a Vanessa? Me responda aí. Deixa eu ver, Vanessa, aqui, se é só você ou se é o restante da galera. Calma, né? Tá travando, né? Tá, daqui a pouco eu dou uma desligada ali no meu roteador só por via das dúvidas, tá? Mas vamos lá. Então, desse jeito, deixa eu desligar aqui rapidinho. Vai cair um pouquinho aqui, mas vai ser rápido, tá? Pessoal, pronto, eu acho que agora vocês estão vendo o Sublime, todo mundo está vendo o Sublime aí bonitinho. Só para a gente dar continuidade, tá? Não quero perder muito tempo aqui. Só se for o caso. Beleza, vamos lá. Isso aqui, bom. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, tem algum aluno aqui sofrendo para entrar. Deixa eu ver aqui. Vamos nós. Pessoal, vamos lá. Sim, uma pergunta, né, que eu escolhi aqui, eu fazer um sorteio aqui, né? Laisa, você foi a sorteada, Laisa, agora. Laisa, me diz aí qual é o seletor, tá? Qual é o seletor que eu devo usar para colocar uma cor dentro, ou melhor, por trás desse texto aqui.
A div é um elemento de bloco e tal. Qual é o seletor que eu devo usar na linha 7? Tem, Liza? Qual é o seletor que eu devo utilizar? Tem, Liza? Vamos ver lá. Vanessa, deixa eu só ver um pouquinho aqui se a Liza consegue. Se ela não conseguir, eu passo para você. Mas muito obrigado aí pela iniciativa. Vamos lá, Liza. Tá me ouvindo, Liza? Não lembra, né, Liza? Vamos lá, Vanessa. Lembra aí pra gente, então, qual é o seletor que a gente deve inserir na linha 7. Isso. Muito bem, Vanessa. Ó, Liza, é uma coisa muito lógica, tá? É só você se ligar. Eu acabei de cantar essa mesma pergunta. Eu coloquei, ó, nós só criamos a div. Então, nós vamos ter que formatar a div, tá? Então, se eu criei aqui uma tag div, lembrando que aqui no HTML a gente chama de tag, tá? No CSS, que é aqui dentro do style, a gente chama de seletor. Então, se a gente tivesse criado, por exemplo, um P, nós também teríamos uma tag P, nós teríamos também que formatar a tag P. Mas nós só criamos uma div. Então, ó, abrimos a div aqui e entre chaves a gente vai informar, né, o que é que essa div vai ter, tá? Qual vai ser o comportamento. Só um detalhe, tá? Eu mostro para vocês sempre teclando Enter para fazer aquela estrutura e tal. Fica mais fácil na organização, na compreensão. Mas se eu quiser inserir a propriedade, aliás, a regra do CSS aí, eu posso sem problema nenhum. Por exemplo, ó, background, ele já colocou aqui, ó, background color. Aí eu vou dar um toquezinho em background color e eu vou informar qual é a cor do background. Então, digamos que eu vou colocar aqui um green, tá? Então, ó, observa que ele já vai ficar um verdinho lá, tá? Se eu quiser colocar mais alguma outra, por exemplo, se eu quiser colocar aqui, ó, text, align, cadê aqui, ó, text, tracinho, align, ele vai aparecer, ó. E eu colocar, por exemplo, center, observe que se eu quiser, eu posso fazer tudo numa linha só, tá? Eu deixo o meu site mais rápido, porque o navegador não vai ter tantas linhas para ler, porque ele lê linha a linha, tá? Agora, em compensação, para você dar um suporte depois tudo na mesma linha, possa ser que fique confuso. Então, ó, vou salvar aqui e nós criamos dois comportamentos. Um, que abaixo desse texto aqui, ou seja, no fundo desse texto, vai ficar uma cor verde e que o alinhamento será centralizado. Duas coisas que nós fazemos aqui, tá? Deixa eu ver aqui qual foi a mensagem. Deixa eu ver por que essa não precisa das aspas para poder editar. Cauã, se eu entendi, tá? Se não precisou das aspas, é porque as aspas a gente só usa quando a gente está criando um CSS interno, tá? Eu acho que foi isso, Cauã. Por exemplo, eu acho que a questão das aspas, né? De você colocar, seria se a gente viesse aqui, ó. Div, se eu colocasse aqui, ó, style, aí ele abriria as aspas, ó. Porque é o CSS interno, tá? Se foi essa a pergunta que eu entendi. Como a gente, aliás, interno não, mentira, inline, né? Porque nós temos o inline, o interno e o externo. Então, nesse caso aqui, se a gente fosse fazer o inline, seria preciso as aspas, tá? Era essa, Cauã, a dúvida? Tranquilo, né? Pessoal, deixa eu adiantar aqui para vocês, tá? E eu vou compartilhar aqui para que vocês possam acompanhar. Ah, tá, tranquilo. Para vocês acompanharem todo o processozinho aqui, tá? Pronto. Olha só. Tranquilo. Então, olha só. Eu já abri aqui a pasta de vocês, tá? Segunda tarde, ó, segunda.tarde. Lembrando, ó, trabalhando com background foi o arquivo que a gente acabou de salvar. Eu vou abrir, tá? E aí nós vamos ver o comportamento desse texto, né? Como é que ele se comporta aqui. Vamos lá que ele vai abrir aí. Pronto.
Aí vocês observem, tá? Observem que foi colocado uma cor verde no fundo e que o texto foi centralizado. Então, o background color, ele é responsável por colocar essa cor verde, tá? E o text align para deixar o texto centralizado a tela. Aí agora eu quero fazer outra pergunta e eu vou escolher outra pessoa aqui, tá? Ok, deixa eu ver aqui quem vai ser o sorteado agora. Mirelle, você for sorteada, Mirelle. Mirelle, fala aqui pra gente como é que a gente faz, tá? Para fazer com que o texto ele apareça laranja, tá? Por exemplo, o texto, se vocês observarem no navegador lá, ele apareceu preto, ó, tá pretinho lá o texto. E eu quero deixar ele laranja. Como é que eu faço, Mirelle? Aqui. Hein, Mirelle? Como é que eu faço para colocar o texto laranja? Vamos lá, Mirelle. Se quiser, pode mandar áudio, fica mais rápido, tá? Espero. Vamos lá, Mirelle. Rapidinho aí, Mirelle. Tá travando um pouco. Juliana mandou. Pessoal, tá travando para vocês também? Acho que não, porque no meu celular aqui, meu celular é a prova de tudo. Como eu sei que meu celular é muito lento. E tá aparecendo aqui legal. Beleza, calma. E aí, Mirelle, tem a resposta pra gente, Mirelle? Vamos lá, Mirelle, tá demorando, hein, Mirelle? Juliana, o pessoal aqui tá dizendo que tá normal para eles. É alguma coisa aí na sua internet, viu? Segundo eles aqui está normal. Ah, certo, Mirelle. Pessoal, deixa eu ver aqui. Sim, Cauã, pode ir lá, fala aí pra gente. Lembrando que eu quero colocar a cor laranja. É isso. Aliás, não, tá errado, viu? Tá errado aqui, viu, Cauã? Não é texto color não, tá? Se você observar aqui, ó, não existe não essa propriedade aí texto color, tá? Ah, valeu, Ítalo, isso mesmo. Mas é normal, Cauã, aí que eu também já me confundi, às vezes. Tá, se eu colocar aqui, ó, texto color, ele não vai, ó, não existe o texto color, tá vendo, ó? Não existe essa propriedadezinha aí. Então, na verdade, quando for cor do texto, é só color mesmo, tá? E aí, como eu já sei que é orange, ou seja, que é laranja, eu vou lá e coloco orange. Lembrando também que nós temos aí 4 formas de a gente trabalhar com cor. Nós temos o RGB, nós temos o RGBA, nós temos o nome, como nós estamos usando aqui, e nós temos também o hexadecimal, que é aquele códigozinho, ó. Observe que lá já ficou laranjinha, bonitinho. Deixa eu ver aqui. Beleza, tá lá. Ó, observe que já ficou lá, ó, o textozinho verde, aliás, o textozinho laranja, tá? Então, aí nós criamos o quê? Nós criamos primeiro um background, nós inserimos o alinhamento centralizado e nós colocamos o color, né? Que é a cor da fonte. Tá, pessoal? Tranquilo aí? Entenderam essa parte aí, como é que se faz?
Bem, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Professor, eu achava mesmo que era polo. Samuel, confunde, viu? Vocês não foram os únicos a se confundir. Eu também já me confundi algumas vezes, tá? Principalmente, às vezes, acontece de eu não estar trabalhando com o CSS naquele período, e aí me dá um branco certas horas, aí eu vou pela lógica. Que o bom é isso, é que vocês foram por uma lógica, né? Que foi o texto e cola, ou seja, a cor do texto. Né? É assim mesmo que funciona. Muita coisa a gente consegue resolver só por essa lógica que vocês usaram aí, ó, texto e color, cor do texto. Mas nesse caso a gente usa só o color mesmo, tá? Pessoal, vamos lá. Aí no finalzinho da página 52 para a página 53, tá, pessoal? 52 para 53, agora nós vamos ver outro tipo, ou seja, outra forma da gente trabalhar com propriedade. E aqui a gente vai fazer uma mudançazinha, tá? Nós vamos fazer uma mudança. Eu vou fazer da seguinte maneira. Nesse texto div, eu vou colocar ele dentro de uma tag P, tá? Então, observe que eu abri uma tag P aqui na linha 12 e vou fechar ela lá no finalzinho. Então, eu abro o sinalzinho de menor. Quando eu colocar a barra, ele já fecha para mim o P, tá? Então, no HTML, só essa alteração. Agora, no HTML, só essa, mas no CSS, tá? Nós vamos fazer algumas modificações, tá? Então, primeiro, vou apagar essa propriedade aqui, tá? Para a gente fazer ela de uma outra maneira aqui. Então, primeiro, de acordo com o livro, aqui na página 52, ele colocou uma margem, tá? E a propriedade da margem, ou seja, o valor da margem aqui, ele colocou alto. Inclusive, agora, como vai ter mais regras aqui do CSS, eu vou até descer aqui, ó, para estar organizado da forma que a gente vem trabalhando nos últimos dias, tá? Então, primeiro, eu estou dizendo que a margem vai ser automático, e quando eu coloco automática, quer dizer que ele vai se ajustar, tá? Ele vai se ajustar a diferentes tamanhos de telas. Então, essa tela aí, ela vai alterando, vai ajustar de acordo com o tamanho da tela. Então, por isso que ele está alto aí, que vem de automático. Ele está dizendo também que essa div, ele refere-se à largura, tá? Então, essa largura, ele está dizendo que é 400 px, tá? O que poderia também ser porcentagem. De 0 a 100%, você poderia trabalhar com porcentagem também. Largura, aliás, colocamos a largura, agora vamos colocar a altura, e vamos colocar aqui, ó, 200 px, tá? E agora, olha só uma coisinha também que confunde a questão do background, tá? Dessa vez eu vou colocar um background imagem. Olha aqui, ó, background imagem, tá? E às vezes o pessoal se confunde o seguinte, pela lógica, tá? De acordo com a lógica. O pessoal vem aqui e coloca lá, por exemplo, IMG, que é a pasta onde está a imagem, e aqui eu coloco lá, por exemplo, sei lá, o nome da imagem, ponto PNG, um exemplo. Observa, pessoal, que ele nem mudou de cor, ele ficou branco, como se fosse um texto, tá? E não uma regra para ele seguir. Aí observa que ele não assumiu uma outra formatação, e o Sublime já nos ajuda nisso, que ele vai mudando as cores, assim como mudou o roxinho do 400, o PX do tamanho, que é o vermelhinho. Então, observe que aqui ele não mudou nada. Então, isso daqui está errado, tá, pessoal? Como é que eu faço para colocar uma imagem no CSS? Coloco aqui URL, tá? Ó, URL. E agora sim, dentro da URL, a gente coloca o caminho onde está a imagem, tá? E colocamos também o nome da imagem, tá? Então, olha só. Por exemplo, se o arquivo está aqui, ó, trabalhando com backgrounds, tá? Ele está aqui, ele vai pegar uma imagem dentro da pasta imagem, a gente vai ter que colocar todo esse caminhozinho que o arquivo vai percorrer para pegar a imagem. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar umas imagens aqui, tá? Só para colocar lá. Deixa eu procurar aqui umas imagens bonitinhas. Vou pegar essa, tá? E vou pegar essa. Vou pegar essas duas aqui apenas.
Então, vou abrir a pasta imagem, que está dentro da pasta de vocês. Inclusive, foi algo que eu percebi que vocês tiveram uma dúvida, uma confusão muito grande lá no HTML. A questão de onde salvar a imagem, qual o caminho que se deve fazer, tá? Então, eu percebi que a boa parte teve essa dificuldade. Por exemplo, eu vou pegar essa imagem aqui, com o nomezinho de energia solar. Eu gosto já de pedir para renomear, fazer o Ctrl+C, né? Porque não corre o risco de eu esquecer nenhuma letra. E observe que o tipo, né, desse arquivo é PNG. Aí, olha só. Eu venho aqui, ó. Primeiro, para que aquela imagem lá, com o nomezinho energia solar, venha aparecer no navegador para a gente, o que é que eu vou ter que fazer aqui, ó? Primeiro, vou dizer que esse arquivo está dentro da pasta IMG, que eu salvei lá, que o nome desse arquivo é energia solar e que o tipo desse arquivo é PNG. Tá? Então, observa que o caminho e o nome e o tipo da imagem, ele está entre parênteses, porque eu tive que colocar aqui, ó, a URL antes. Tá, pessoal? Entenderam aí como inserir uma imagem no CSS, pessoal? Hein, pessoal? Entenderam aí? Se alguém não entendeu, diz aí que eu repito. Posso sim, Micael. Mais alguém aí com dúvida? Só Micael com dúvida? Tem, Micael. Tem sim. É só colocar o URL. A gente pode até ver isso daqui, viu, Micael? Aliás, Lais, a gente pode até ver. Boa pergunta aí que a gente vê outras formas. Vitória, conseguiu compreender como inserir uma imagem? Eu vou só apagar aqui para refazer novamente, tá? Então, ó, primeiro, background de imagem, tá? Lembrando que se eu colocar aqui, ó, IMG barra o nome do arquivo, tá? E o tipo do arquivo, ó, PNG, ele não vai funcionar, tá? Principal dica, tá? Não mudou de cor. Ah, tá. Tranquilo, Vitória. Dá uma revisada já já. Vamos lá. Então, aqui, ó, IMG, tá? Energia solar, .png. Ele não vai funcionar aí. Por quê? Porque a gente não colocou a URL. Então, ó, a sequência é URL, tá? Observe que só em você colocar a URL, já aparece o entre parênteses. É só teclar Enter, né? Para vocês que usam o celular, infelizmente vai ter que digitar tudo. Mas para se colocar uma imagem no background, vai ter que seguir essa regrazinha aí, ó. Background imagem, URL, e entre parênteses coloca onde a imagem está salva, o nome do arquivo da imagem e qual é o tipo da imagem. Então, ó, IMG. O que é IMG? Ó? Deixa eu voltar aqui, ó. IMG é isso daqui, ó. O arquivo está aqui, ó, trabalhando background, e ele vai abrir a pasta imagem, tá? Já colocamos lá. Agora ele quer abrir o energia solar. Então, o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar o nome do arquivo e o tipo do arquivo. Só isso, ó. Aí volto lá, ó. Barra, eu coloquei lá, energia solar, tá vendo, ó? Ponto PNG. Então, a gente vai descrever aqui qual é o caminho, tá? Qual é o caminho que qual é o caminho, tá? Que o arquivo trabalhando background vai fazer para abrir a imagem. Basicamente isso. Certo? Deu para entender agora? Outra coisa, tá? Outra coisa. Vitória colocou aí que não entendeu como criar a pasta para o Sublime. Na verdade, Vitória, é como se você estivesse criando uma pasta normal. Aliás, é como não. Você vai criar uma pasta normal e essa pasta você vai dar o nome do seu projeto. Por exemplo, você quer criar um projeto para um pet shop, digamos, um site para um pet shop. Como é que vai ser o nome da pasta? Por exemplo, se eu coloco aqui, ó, vou clicar com o botão direito, ó, novo,
pasta, e aqui eu vou colocar, por exemplo, pet, deixa eu colocar aqui, pet feliz, um exemplo. Vou colocar assim, pet feliz. Pronto, é criar isso daqui. Dentro dessa pasta, a gente tem que criar outras, né? Por que a gente tem que criar outras? Porque nós temos que organizar os nossos arquivos. Então, eu vou criar uma pasta só para a gente colocar as imagens do site, ó. Então, eu coloco lá IMG. Ah, professor, eu posso utilizar o nome imagem? Pode. Eu posso utilizar o nome imagens? Pode também. O nome que você quiser. Mas o nome, ó, inclusive eu errei ali, ó, vou renomear, é IMG, tá? Ó, eu prefiro isso. Não tem que colocar imagem tudo junto, tudo grande aí, tá? Coloca só IMG, mas você pode usar o nome que você quiser. Outro detalhe, eu vou criar aqui, ó, o CSS. Então, por que o CSS? Porque quando a gente for criar uma pasta, aliás, for salvar os arquivos de CSS, eu já vou salvar ele dentro da pasta CSS. Só isso, Vitória. Foi só criar essa pasta. E que, inclusive, eu já até falei em outras aulas. Se você vai criar, por exemplo, um arquivo JavaScript, você vai colocar aqui JavaScript. Tá? O JS, que geralmente a gente usa o JS, que é JavaScript. Tá? E assim sucessivamente. Se o seu site vai ter vídeos, você vai lá e cria uma pastazinha aqui de vídeo também, ó. Sucessivamente. Ok, Vitória? Deu para entender agora? E deu para entender aí como é que faz para inserir essa imagenzinha aqui? Pode falar, tá, pessoal? Deixa eu só resolver aqui uma coisinha. Ô, professor. Oi, Samuel, pode falar. O senhor ligou minha câmera, você está desligado, e aqui está dizendo que está ligado aqui, do nada, ela acendeu aqui, ligou do nada. Não, meu bichinho. Mexi não, viu, na sua câmera. A única coisa que eu posso fazer é o seu microfone. Beleza, Juliana? Oxi. Ok, Vitória. Porque ela está ligada, eu acho que é rastreação, eu coloquei aqui o papel na frente. Certo. Vamos lá, pessoal, acho que todo mundo aí já entendeu, né? Vou salvar, tá? Salvar a modificaçãozinha aqui. Agora vamos para o navegador ver o que isso entrega, tá? Ó. Então, pessoal, primeiro, ó, ficou uma imagem, aliás, ficou o texto, tá vendo lá, ó? Ficou um texto com a imagem. A gente não configurou ainda. A imagem, ela tem uma resolução muito grande e com isso a gente não definiu ainda o tamanho da imagem, tá? Ou seja, qual o tamanho que essa imagem vai ficar. Nós não criamos ainda bordas. Então, por exemplo, só para vocês verem do que se trata, tá? Então, dentro dessa div, digamos que eu vou colocar aqui, ó, border. Vou colocar aqui double, vou colocar aqui 2px e vou colocar blue. Então, nós estamos criando uma borda com linhas duplas, tá? Que tem a largura de 2px com a cor azul, beleza? Vou fazer um Ctrl S aqui. E observe que está lá a linhazinha criada, tá? Está lá a linhazinha criada, tá? Então, observe que nós temos aí. Na sequência, porque eu não vou adiantar tudo para vocês agora, mas na sequência, obviamente, a gente vai redimensionar essa imagem. Nós vamos fazer alguns ajustezinhos aí para vocês verem como é que fica, tá? Nós vamos fazer bastante coisa ainda. Então, olha só. Nós temos aqui, ó, no HTML, eu tenho uma div na linha 17 e eu tenho uma tag P na linha 18. Então, a única coisa que nós formatamos até agora foi a div. O que é que eu vou fazer agora? Vou teclar Enter. E agora nós vamos colocar o seletor, tá? Então, o seletor vai ser o P, tá? Que nós já criamos abaixo. Vai ser a tag P. Tá? E dentro dessa tag P, obviamente, a gente vai fazer um monte de formatações agora. Primeiro, eu quero escolher uma cor para a letra, então digamos que eu vou colocar aqui orange. Vou colocar uma cor laranja, tá? Porque eu sei que ela vai combinar lá, vai se destacar. Mas poderia ser qualquer outra cor, tá? Vamos lá, vou colocar uma cor laranja.
vou informar que font family, ó, font family. Lembrando que a font family é o tamanho da fonte, aliás, é a família da fonte. Ou seja, qual fonte você vai utilizar. Você pode colocar Arial, Times New Roman, o que você quiser aí, tá? Vai ser de acordo com a sua necessidade. Lembrando que nós temos duas famílias, que é com serif e sans serif, tá? Lembrando que serif são os cantinhos nas fontes, né? Como, por exemplo, a fonte Times New Roman, que ela tem os cantinhos pontiagudos, tá? E a sans serif, ou seja, sem serif, ela é sem os pontos agudos nas bordas, né? Então, são fontes mais arredondadas, tá? Vamos lá. Aí, vou colocar aqui, ó, font size, ou seja, tamanho da fonte. Vou colocar 1.1, aliás, colocar 1.1 M, vírgula, tá? E agora, pessoal, vou colocar aqui, ó, um background color novamente. E olha só, vou colocar aqui um cadê aqui? RGBA, tá? Coisinha nova aí para vocês. Primeiro, aí vocês vão dizer, professor, vocês vão dizer o seguinte, professor, a gente já colocou um background de imagem, certo, pessoal? Ó, nós colocamos um background de imagem que foi nesse quadrado inteiro, que foi uma imagem, tá? Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar um background apenas para ficar destacando aqui o texto, ó, tá? Apenas para ficar um texto. Oi, Samuel. Dá para aumentar ali, para aparecer a imagem toda? Nesse caso, a gente vai ter que alterar o tamanho da imagem. A gente vai fazer isso já já, tá? A gente vai alterar a imagem para que ela fique ajustada, ok? A gente vai fazer isso aí. E olha, pessoal, uma dica que eu dou para vocês aqui, eu acho que eu já dei, mas eu vou revisar aqui, tá? Quando vocês estiverem trabalhando com RGBA ou RGB, primeiro vocês entendem o seguinte, ó. Coloca um 0 que corresponde ao R, ou seja, red, vermelho. Coloco vírgula, tá? Agora eu coloco outro 0 para o green, ou seja, para o verde, tá? E eu coloco outro 0 para o azul, que é o B lá do blue. Coloco uma vírgula novamente e eu coloco um 0 para o A, que vem de opacidade. Quando você fizer isso daí, na verdade, você monta a estrutura. Eu acho mais fácil assim. Depois eu vou definir que cor eu quero. Deixa eu ver qual é a dúvida aqui. Ah, Samuel. Beleza. Olha só, então agora eu vou só definir a cor. Por exemplo, se eu quiser só verde, aliás, se eu quiser só o vermelho, eu insiro o valor no primeiro 0, ou seja, eu substituo o 0 pelo valor que eu quero. Se eu quero só o verde, então eu insiro o valor só no verde. Se eu quero no azul, eu coloco só no azul. O livro aqui, inclusive, ele está colocando só o green. Eu vou mudar, tá? Como a imagem lá tem uma imagem... aliás, não, vou mexer aqui no verde mesmo. Porque lá a imagem já é azul, se eu colocar azul não vai ter destaque, né? Aliás, não, vou colocar azul mesmo. Tá? Vou colocar um azul aqui que eu acho que vai ficar legal. Vou colocar aqui um 100, o valor 100 no azul. Aí vocês vão dizer, professor, como é que eu sei qual é o valor que eu vou usar? Entendeu? Imagine o seguinte, tá? Você tem 3 bisnagas de tinta, uma vermelha, uma verde e outra azul. Aí você quer misturar essas tintas. Um exemplo. Se você pingar, por exemplo, vamos colocar lá 20 gotinhas de vermelho e 20 gotinhas de azul, eu acho que vocês já viram isso lá na sala de aula, lá nas séries iniciais. Por exemplo, se eu misturar vermelho com azul, dá o quê, pessoal? Se eu misturar vermelho com azul, dá o quê? Vermelho com azul. O que é que dá aí? Vermelho com azul. Não acredito que vocês não sabem. Samuel Pereira sabe. Vamos lá, Samuel Pereira. Se misturar vermelho com azul, dá o quê? Hein, pessoal? Se eu misturar vermelho com azul, dá o quê? Não acredito que ninguém... Ó, tem uma resposta aqui. Laisa, roxo. Vitória, é roxo, viu?
Por que ele não dá o verde? Porque o verde, o azul, o vermelho, o verde e o azul são as cores primárias. Misturando essas três cores dá qualquer outra cor que você imaginar, tá? Então, se eu misturar o vermelho com o azul, vai dar roxo. Se eu misturar, por exemplo, o verde com o vermelho, vai dar verde, vermelho, dá o quê agora? Vocês me pegaram. Vamos lá, dá uma corzinha lá que eu esqueci o nome. Vamos lá. Então, digamos que eu coloquei aqui, ó, 100, ou seja, o background lá do texto só vai ser azul, apenas isso. E esse último zero aqui corresponde à opacidade, ou seja, transparência. E a transparência é uma escala que vai de 0 a 1.0. 1.0 quer dizer totalmente transparente. Eu não quero deixar tudo transparente, eu vou inverter, eu vou colocar 0.5, tá? Vou colocar esse valorzinho aqui. Deixa eu ver mais dicas. Azul e amarelo da verde. E é da verde, sério. Na azul e amarelo. Ah, tá. Beleza. Vamos lá. Olha só, vou colocar só isso daqui, tá? Então, quer dizer que ele vai dar uma cor, um preenchimento azul, mas que ele vai ser um pouquinho transparente. Daqui a pouco a gente altera esses valores para vocês verem como é que funciona lá, tá? Aí vem agora, mais abaixo, a position. E o que seria a position, ou seja, a posição desse texto dentro daquele retângulo. Por exemplo, eu posso escolher se esse retângulo ele vai ficar... Deixa eu tirar essa seleção aqui. Se eu consigo tirar. Pronto. Eu posso escolher se esse texto ele vai ficar em cima, se ele vai ficar mais no meio, se ele vai ficando mais abaixo e assim por diante. Quando eu falo aqui em relativo, por exemplo, que está pedindo aqui relativo, vai ser relativo, ou seja, vai depender, tá? Só que mais abaixo, ele diz que vai depender da seguinte forma, que ele vai estar a partir do topo, ou seja, vou colocar até aqui já o valor que eu explico lá para vocês, tá? A partir do topo, 50%. Ou seja, tá? Traduzindo aqui, deixa eu voltar. Quando eu coloco o topo, obviamente, está aqui, ó, na parte superior, aqui em cima. Então, a partir do topo, 50%, ou seja, descendo aqui 50%. 50% é a metade desse retângulo, tá? 50% é a metade desse retângulo. Então, o texto ele vai começar mais ou menos aqui. Então, eu posso escolher se o texto vai começar em 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%. Então, eu posso definir a partir, tá, do topo, onde é que vai ficar esse texto. Então, ele colocou 50%. Eu sei já que o texto vai começar do meio daquele retângulo para baixo, tá? Eu vou colocar aqui, ó, text align, cadê aqui? Text, tracinho, align. Eu vou colocar center, porque eu quero que ele fique centralizado, tá? E agora ele vem aqui, ó, o padding, pessoal, ó, o padding. Então, o padding, ele vai trabalhar com base naquele 50% ali, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 2% a partir do meio, ou seja, ele ainda vai descer um pouquinho mais. Daqui a pouco eu mostro para vocês o antes e depois como é que ele funciona. Vou salvar, tá? E depois a gente faz os ajustes para vocês entenderem melhor. Então, olha lá, pessoal, como é que ficou. Primeiro, eu defini que a cor é laranja, tá, pessoal? Defini que a cor é laranja. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui, viu? E observe que ele ficou um pouco abaixo do meio, porque eu coloquei um pad, ou seja, de 2%. Se eu tirar aqui, por exemplo, essa última linha, essa 22 aqui, ó, vou salvar, e olha lá como é que vai ficar agora, ó, se ele vai ajustar mais, ó, tá vendo que ele ficou mais no topo daquele preenchimento? Então, assim, foi algo que... Isso, amor. Tá vendo? É algo que não fica legal, fica feio, tá? Aí, por isso, eu coloquei esse padding aqui, ó, que o padding, ele simplesmente aplicou, ó, eu vou atualizar agora, tá? Observa que ele se distanciou 2% aqui, ó, do topo desse preenchimento azul para baixo. Então, 2%. Eu posso aumentar, posso diminuir, mas é uma necessidade nossa. Aí você vai dizer o seguinte, professor, o retângulo ficou muito abaixo. Tem como a gente subir, aliás, o texto ficou muito abaixo. Tem como a gente subir um pouquinho mais? Tem, óbvio que tem. Só é ao invés de a gente deixar 40, aliás, 50, a gente colocar 40% aqui, ó. Vamos ver lá como é que ele fica agora, ó.
Tá vendo que ele já subiu um pouquinho mais, ó? Já tá mais para cima, tá? Se eu vim aqui colocar, por exemplo, 30%. Ó, 30%. Vamos ver agora aqui, ó. Vou atualizar. Observe que ele já subiu um pouquinho mais. Tá vendo? Ó? Então eu posso ajustar. Aí vocês vão dizer o seguinte, professor, mas quais são os valores exatos que a gente deve usar? Pessoal, não existe um valor exato. Existe a sua necessidade, tá? Se você é designer, você vai definir aqui qual é a posição que fica melhor. Outra dica que eu estou dando, aliás, que eu vou dar a vocês é o seguinte, ó, eu quero fazer isso, eu quero criar como se fosse um banner, porque isso daí é como se fosse um banner, tá? Eu recomendo que você crie lá no Photoshop e você já traga a imagem para cá. Não vai precisar você fazer esses códigos, não. É só você inserir a imagem e pronto, acabou. Você definir a posição dela. Não precisa você colocar ou criar esse monte de linhas aqui, tá? Mas aí eu estou mostrando como fazer esse banner também aqui. Aí veja bem, pessoal, outra coisa que a gente pode mudar, tá? Que a gente pode dar um ajuste. Digamos que eu não quero, por exemplo, o background mais azul, eu quero que ele fique verde, ó. Isso daí. No caso aqui se for no computador, eu vou ter que abrir a pasta, ó. Eu vou ter que abrir a pasta, por exemplo. Vou fechar aqui o navegador, tá? Começar do zero aqui, ó. Vou fechar a pasta. Vou abrir aquela pasta do projeto que eu mostrei para vocês como fazer agora há pouco. E aqui eu vou abrir o arquivo que eu criei, ó. Ele é um arquivo HTML, ou seja, um arquivo da página, um arquivo eletrônico, né? Então, HTML, certo? Olha só, eu mudei lá, ficou verde, tá, pessoal? Mudou aqui, mas deixa eu só mostrar aqui. Deixa eu ver se foi a minha internet. A minha internet tem uma subidazinha aqui nos pings dele, mas voltou ao normal. Entendeu, Vitória, como fazer? Olha só, pessoal, eu não quero esse verde, não ficou legal, vou deixar o azul mesmo, tá? Só que eu vou mostrar aqui para vocês o que? Eu vou colocar aqui, ó, 1, porque a escala maior é 1.0, tá? 1.0. Vou salvar, tá? Ó, tá? Deixa eu ver aqui qual é a mensagem. Ok, Vitória. Vamos lá. Vou atualizar e observe, pessoal, que o 1.0 é sem transparência nenhuma. Aí, se eu colocar aí para vocês, pessoal, ficou bonito a imagem no fundo, esse azulzão aí na frente? Não ficou, porque cobriu a imagem atrás, tá? Então, a porcentagem ali, ou a opacidade, é exatamente isso. Mirelle disse que não está vendo nada. Pessoal, travou aí para todo mundo. Me dá aí um feedback, só para eu saber, né? Ok, vamos lá, deixa eu ver aqui. Ah, tranquilo. Ó, eu tirei a opacidade, observe que ficou o azulzão lá, ó, tá? Com o azulzão, matou aquele banner. Observe que matou o banner. Então, o que é que eu vou fazer aqui, tá? Ó, deixa eu voltar aqui. Como foi que eu coloquei? Eu tirei a opacidade de 1.0, que é exatamente sem opacidade nenhuma. Aí eu posso dizer o seguinte, professor, eu posso personalizar? Pode, desde que a escala seja de 0 a 1.0. Então, ó, eu vou colocar aqui, por exemplo, colocar 2 aqui, ó. 0.2, fazer um Ctrl S. Aí você vai ver que vai ficar uma transparênciazinha lá bem fininha, ó, quase sem transparência nenhuma, tá? Então, ó, posso fazer isso. Ou seja, eu posso regular qual é a transparência que eu quero. Se eu colocar 1.8, por exemplo, ó, vai ficar uma transparência muito pouca agora, ó. Tá vendo? Uma transparência muito pouca. Então, quer dizer, obviamente, se você está trabalhando, é um ajuste seu. Como eu falei, não existe um valor exato para isso. Tá, ó, 0.5. Vou atualizar
E observe que essa daqui ficou mais interessante, tá? E aí, pessoal, tá travado para vocês ou só para o Samuel? Me ajudem aí, por favor. Voltou, tranquilo, Samuel. Vamos lá. Pessoal, entenderam aí essa questão do background? Hein, pessoal? Só uma observação aqui que eu posso... Deixa eu ver aqui. Ok, normal. Beleza, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer alguma outra coisa aqui. Eu não consigo. Deixa eu ver aqui. Viu? Só um minutinho, tá, pessoal? Deixa eu ver se tem aqui um... Sou meio teimoso aqui. Background... Se existe aqui um background size, pessoal. Ó, background size. E eu vou colocar aqui, por exemplo, 400... Colocar o mesmo tamanho ali, só para ver, viu, pessoal? Só um instantezinho aqui. Background 400 por 200. Deixa eu fazer um teste aqui, tá? Não tem no livro não isso daí, tá, pessoal? Isso daqui é teste. Por isso que eu falo, quando a gente está praticando... Tá travando um pouco aí? Ah, tá, Laís. Vamos lá. Olha só, quando a gente está fazendo as práticas, a gente vem com mais ideias, né, com mais curiosidades. Eu coloquei aqui background, eu já aprendi nas aulas que size é a mesma coisa que tamanho, tá? Então, ó, tamanho do background, eu defini ela do mesmo tamanho da div, né, que eu já tinha definido antes. Vamos ver lá se ele vai funcionar, se ele não quiser, a gente vê outra forma já. Olá, pessoal. Não foi isso daqui, Samuel, que você estava com dúvida? É isso, Samuel, não foi isso daqui que você estava com dúvidas? Se tinha como ajustar a imagem na tela, pronto. Outra forma que a gente pode fazer isso, pessoal, ó, se você não quiser colocar os mesmos 400 px por 200 px, olha só uma outra forma de você fazer isso daqui, ó. Digamos, lembra que é largura e altura a sequência, tá? Então, background, digamos que eu coloque que essa imagem ela vai ocupar, um exemplo, 80%. Aí você vai dizer, é 80% de quanto? Tá? É 80% de quanto? É 80% dos 400 pixels, tá? Então, ele vai ocupar 80% dos 400 pixels. E eu posso dizer que ele vai ocupar 100% da altura. Pronto. Ou seja, eu posso usar pixels ou posso usar a altura. Olha lá, pessoal. Só que quando eu uso isso, olha a curiosidade aí. Tá vendo que quando eu usei outra imagem apareceu lá? Ó, outra imagem apareceu. Vou fazer ela aparecer mais, ó. Digamos, eu vou até fazer o seguinte. Eu vou usar ele 50% aqui, tá? E vou usar ele 60% aqui. Olha como é que vai ficar agora, tá? Olha, ele repetiu várias vezes, pessoal. Ele vai sair repetindo. E como é que eu faço, pessoal, para que ele não se repita? Como é que eu faço para ele não se repetir? Aí eu venho aqui abaixo, olha só, viu? Venho aqui no Sublime, tá? Todo mundo aí tá vendo o Sublime, só para ter uma certeza, tá? Só esqueci de fazer a frequência, ninguém me lembrou. Fazer aqui uma frequência rapidinho, tá? Senão depois o bicho pega. Deixa eu ver aqui se tem mensagens. Tranquilo, que bom. Bom, enquanto ele abre ali, a gente vai agilizando aqui, tá? Então, olha só, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Background. Eu vou usar o background repete, tá? Ó, background repete. Cadê tu aqui, ó? Background repete. E eu vou dizer o seguinte, ó, não repete, tá? Aí quando eu coloco, por exemplo, background repete, eu digo que ele não repete, tá? Vamos lá, não é porque o raciocínio aqui é rápido, meu irmão.
Vamos lá, o background repete. O que é que está acontecendo aí? A imagem ela está se repetindo várias vezes. Vou atualizar agora e observe que a imagem ela não se repetiu. A imagem não se repetiu. Ela só ficou uma. Então, o background repete, ela serve para isso, para você repetir ou não a imagem. Tá? Deixa eu só terminar minha frequência aqui. Vamos lá. Daqui a pouco eu termino ele. Tá? Pessoal, entenderam aí a respeito desse background repete que eu não repete, ou seja, eu vou fazer com que a imagem ela não se repita na tela, tá? Vocês entenderam aí como é que funciona? E pessoal, só me diz aí se vocês entenderam como é que funciona o background repete. Que bom, graças a Deus, Jesus tem poder, né? Vamos lá, que bom. Vitória, tá conseguindo compreender, Vitória? Beleza, vamos lá. Vamos lá. Pessoal, mais abaixo aqui do background repete, agora digamos o seguinte, tá? Olha bem aqui. Deixa eu voltar aqui para o navegador, tá? Por padrão, a imagem ela vai ficar no canto superior esquerdo, tá? Porque é sempre da esquerda para a direita, não é isso? Mesma coisa que fosse um texto. Deixa eu ver aqui, beleza. Vamos lá. Aí, digamos, pessoal, que essa imagem eu estou querendo colocar ela no canto direito, ou no canto inferior direito, ou no centro à direita, ou no centro do centro, ou no centro à esquerda inferior. Ou seja, eu posso escolher onde vai ficar essa imagem. Como é que eu personalizo aqui para ficar essa imagem, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, background position, ó, background position, tá? E eu vou dizer o seguinte, por exemplo, na largura, aliás, direito, tá, pessoal? Essa palavrazinha quer dizer direito. Na largura eu vou colocar center, tá? Ó, na largura eu vou colocar centro. Aliás, largura não. No lado direito eu vou colocar ela no centro, ou seja, eu posso colocar ela à esquerda, centro ou direita. Então, esse right aí quer dizer direita, tá? Aí left quer dizer esquerda e centro quer dizer center, tá? Então, vamos ver lá como é que ele fica, tá? E você vai ver que a gente vai girar essa imagem aqui, escolhendo ela vai ficar. Observe que ela ficou agora no centro do centro, tá? Ó, centro do centro. Aí, ó, digamos que eu queira voltar aqui e eu queira colocar, por exemplo, top aqui, ó. Eu quero colocar ela no lado direito, porém no topo, ou seja, em cima, tá? Em cima e à direita. Ctrl S. Vamos lá, ó. Atualizo e observe que ele já veio para o canto direito, né? Superior. Aí, digamos que eu queira colocar assim, ó. Center. Ó, center. Ó, observe que ele já ficou no centro e no centro. Se eu colocar, por exemplo, center top, olha lá, top, observe que ele vai ficar no centro, ó, no centro e no topo, tá? Se eu quero colocar ele abaixo, deixa eu ver se eu lembro, pessoal, bottom. Meu Deus, eu não esqueço isso daqui. Pessoal, eu esqueço, tá? Como é a palavra. Você vê, viu? Deixa eu ver aqui, meio e em cima, exato. Aí, olha só, pronto, eu esqueci aqui como é que eu coloco ela inferior. Ou seja, eu esqueci o nome da palavra inferior em inglês. Olha só como é que vocês vão fazer aí. E é isso que eu também quero ajudar vocês. Não ter um bloqueio. Por exemplo, eu quero fazer isso, pronto, agora eu não vou para lugar nenhum que eu não sei mais fazer. Não é assim que as coisas funcionam. É você procurar formas de resolver. E aí, se eu vou colocar aqui, por exemplo, tradutor, eu não lembro como é a palavra inferior, vamos pesquisar aqui.
Deixa eu ver se ele abre. Em inglês, vou colocar aqui. Aliás, vou inverter aqui. Inferior é bottom, pessoal. Ó, disse a vocês que era bottom. Deixa eu ver aqui, ó. Bottom. Ah, agora, né, Samara? Agora você vem me ajudar, né? Vamos lá. Aí eu vou colocar aqui, ó. Começou a pisar. Eita, é bottom, não. Tá errado. Deixa eu ver aqui. É um M no final. Vamos lá. Bottom. Observe que enquanto não muda de cor ali, eu já suspeito que tá errado, tá? Então, vamos ver lá agora que eu não vou fechar, né? Já pesquisei ali, vou fechar aqui também que eu abri demais. Vou atualizar e observe que ele já fica na parte de baixo. Se eu quiser colocar, por exemplo, aqui, ó, eu quero que ele fique à esquerda inferior. Então, aqui eu vou colocar aqui, ó, left. Faz o Ctrl S aqui. Olha lá. E observe que ele fica no canto inferior. Ou seja, eu posso movimentar essa imagem, tá? Vou colocar aqui, center. Olha, center top. Vou colocar aqui, ficar mais visível lá. E aí eu posso fazer tudo isso daqui. Tá, pessoal? Entenderam aí como é que faz? Aí outra coisa, viu? Como a imagem ela é pequena lá, se você quiser, você ainda pode fazer isso daqui, ó. Um exemplo, tá? Você pode vir aqui, ó, background color. Vou colocar um red, por exemplo. Eita, red não, vai ficar. Vou colocar um blue. A imagem, se não me falha a memória, é um PNG. Vamos ver aqui no navegador. Olha lá, pessoal. Então, você pode fazer, meu amigo, o que é a sua imaginação. Ó. A borda sumiu. Aí, na borda aqui, cadê a borda? Borda. Aqui, ó, borda, eu vou colocar agora outra cor. Vou colocar um red agora para ficar o vermelhinho lá. Ó, só para vocês verem aí como é que acompanha. Estão ligados aí, pessoal? Pratiquem, tá? Tem que praticar. Se não praticar, o bicho pega aí, viu? Então, não resta outra coisa a não ser vocês praticarem. Um exemplo, se quiser ajudar vocês, né? Para vocês verem aí como é que faz. Tira um print da tela aqui, ó. Deixa eu diminuir o zoom aqui, ó. Tira um print da tela. Deixa eu... tirar a tela, uma captura de tela. Esqueci. No celular ou no computador? No computador. Esqueci a combinação de teclas. Não, ao lado direito, Samuel, na parte superior, tem uma teclazinha com o nomezinho PRT-SCR, que é uma abreviação de Print Screen. Como o seu computador é Dell, é provável que você vai ter que pressionar a tecla FN. Então, FN mais o Print Screen. FN? Isso, na parte inferior direita, não tem uma teclazinha lá com o nome FN? FN. FN, ou seja, F de farinha e N de navio. Sei. FN, eu coloco o quê? Ao lado direito, é provável que seja a antepenúltima, perto do botãozinho de delete. Tá? Perto do botãozinho de delete. Aí eu clico, né? Aí tira o print. Não aconteceu nada. Tá. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui que minha mãe estava ligando para mim. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Pessoal, continuando aqui, tá? Todo mundo já entendeu aí? Então, se vocês seguindo aqui comigo, tá? Páginas 54 e 55, tá, pessoal? Páginas 54 e 55, ok? Aí, agora nós vamos aqui para a página 56, que é exatamente a propriedade de background attachment. Eu acho que é isso daí. Pessoal, como eu falei agora há pouco, tá? Essa propriedade aí do attachment aí,
é basicamente você vir aqui, ó. Primeiro que eu vou ter que abrir aqui um monte de BR para vocês verem o que, que vai acontecer, tá? Então, vou aqui, vou colocar assim, ó. BR, errei aqui. BR. Vou colocar uma barrinha aqui para ver se facilita ali. Porque eu quero criar uma barrinha de rolagem aqui, tá, pessoal? Agora, como tá toda vez fazendo um por um, vou fazer logo um monte de uma vez só, ó. Vou pegar esse daqui que já está grande aqui, porque eu quero criar uma barrinha de rolagem, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui se já criou a barrinha de rolagem. Observe que não tem nenhuma barrinha de rolagem ao lado. Vou fazer ela aqui. E observe que a barrinha de rolagem, ó. Então, assim, por padrão, o que que acontece? Por padrão, a imagenzinha aqui da mão, ó, ela fica fixa. Então, eu desço, mas ela fica fixa subindo lá, tá? Aí agora, pessoal, vocês vão ver aqui. Inclusive, eu vou até fazer um ajustezinho aqui, tá? Eu vou tirar... aliás, vou colocar assim, ó. Só assim. Vou colocar 100 e 100 para vocês verem melhor, tá? Olha aqui. A imagem está lá, completinha. Eu vou descer a barrinha de rolagem. Observe que ela fica fixa, ó. Ela não tem nenhuma interação. Ela está lá fixazinha. E agora vocês vão ver o que, é que vai acontecer, ó. Aqui abaixo, eu vou colocar aqui, ó, background. Eu vou colocar esse attachment aqui, ó. Nós temos duas propriedades para ele, tá? Nós temos a scroll, tá? Que aí ele vai descer com a barrinha de rolagem. E tem o fixer, que já é o padrão, mas se você usar ela, você tem que usar uma ou a outra. Eu aconselho, se você quer fixo, não precisa nem você trabalhar com ela aqui. Você já deixa ela sem essa propriedade aqui da linha 14. Mas, vamos lá, ó, scroll, tá? Scroll é o mesmo nome dessa barrinha de rolagem do mouse. Olha só, vou salvar aqui, vamos ver aqui. Ó, vou descer... Eita, não foi essa aqui não. Na verdade, eu inverti aqui, tá? Deixa eu ver aqui que tem gente entrando aqui. Na verdade, eu me confundi aqui, tá, pessoal? Na verdade, o efeito é o contrário. O fixo, ela vai ficar fixa no topo, tá? Então, ó, o scroll, ela fica, vamos lá, fixa, ou fixed. Vamos ver agora aqui, até eu me confundi agora. Pronto. Olha o que é que acontece aqui, ó. A imagem, está vendo que a div vai subindo, mas a imagem lá, ó, o que é que acontece? Tá, ó. Tá vendo, ó? Isso porque a imagem é muito grande para o espaço, ó. Tá vendo lá que esquisito que fica, ó? A imagem, ela não fica, digamos, no mesmo formato lá. Então, assim, se o intuito for esse mesmo, ó, vou voltar aqui para o scroll. Vou atualizar. Observe que ela está lá, inteirinha agora, ó, e eu desço e ela fica lá, ó, descendo junto com a barra de rolagem, melhor dizendo, ou subindo, né? Tá vendo, ó? Descendo ou subindo junto. E se a gente colocar o fixed, ó, voltando aqui, fixed, ó. Ó lá. Entenderam aí? Certo, pessoal? Entendido aí? E aí, pessoal, todo mundo entendeu aí? Tranquilo, né? Bem facilzinho, né, pessoal? Bem prático. Assim, eu digo a vocês que vocês vão praticando em casa, vão alterando esses valores. Samuel, tem alguma coisa para falar, Samuel? Pode falar, meu bichinho. Se quiser, pode falar. Muito bem, Vitória. Vamos lá, pessoal, continuando, tá? Continuando aqui. Pessoal, na
página 57, ele está lá formatando links, tá? E aí, obviamente, nós vamos criar alguns links, vamos formatar e tal. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vai vir mais pergunta para vocês agora, tá? Oi, Samuel. Samuel, eu só mostrei aqui, ó, esse fixed, tá? Esse fixed, observa lá qual é o comportamento da imagem, ó. A imagem, ó, ela vai, tá vendo? Ela fica fixa e a barrinha de rolagem que vai movendo. Se eu colocar aqui, ó, o scroll, ó, scroll, aí observe que agora ela fica lá, ó, ela desce junto com a barra de rolagem. Tá? Foi só isso, Samuel. Pessoal, continuando aqui, tá? Eu vou criar aqui um... Deixa eu ver aqui se tem mais... Ah, foi o Samuel aqui que levantou a mão e ficou aparecendo. Beleza. Tranquilo, Samuel. Vamos lá. Pessoal, eu vou tirar agora esse monte de BR aqui, porque eu só criei esse monte de BR só para ele ter uma barrinha de rolagem lá e a gente ver como usa, né? Como nós vamos criar menus agora, os menus eles vêm acima, né? Ele vem no topo, né? E aí nós vamos criar agora o topo, né? Criar os menuzinhos aqui. Então, primeiro, tá a perguntinha aí, ó. Deixa eu escolher aqui quem vai ser o sorteado para responder essa pergunta, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. A Vitória está livre hoje, que é a primeira vez que ela está assistindo a aula, então vamos lá. Matias, tá me ouvindo, Matias? Vamos lá, Matias, ó, pergunta, tá? No HTML, existe duas formas de a gente criar listas, tá? Existem duas formas de a gente criar uma lista. Um é a lista ordenada e a outra é a lista não ordenada. Terminou já. Viu? Então, um é a lista ordenada e outro é a lista não ordenada. Aí a pergunta para o Matias aí, como é que eu faço, Matias, para criar uma lista não ordenada? Hein, Matias, como é que eu faço para criar uma lista não ordenada? Me ajuda aí, meu bichinho. Matias, eu acho que o Matias está dormindo. Eu estou nessa suspeita que hoje ele não disse nada ainda. Ou ele deixou o celular dele aí e foi passear na Pop Center topadona dele. Hein, Matias, pode me ouvir, ô bichinho? Ô, Matias. Deixa eu ver aqui outra pessoa, né, que não me respondeu. Deixa eu ver aqui. Samuel Pereira, Samuel Pereira. Me diga aí como é que eu faço para criar uma lista não ordenada. Hein, Samuel, como é que eu faço para criar uma lista não ordenada? Tá me ouvindo, meu brother? Oh, não acredito, Samuel. Pessoal, ó, livro, quem tem livro, deixa o livro aberto na hora da aula. Quem não, vai anotando tudo, porque esse anotar é o que vai fazer com que vocês precisem lá na frente. E aí vocês tenham de consultar. Se não anotar, vai ter dificuldades, tá? Liza, diz aí pra gente como é que eu faço para criar uma lista não ordenada. Deixa eu ver se a Liza consegue responder. Se ela não responder, você responde. E aí, Liza? Liza, será que a Liza está me ouvindo?
Vamos lá, Vanessa, fala aí pra gente. Vamos lá. Vanessa, exatamente, só faltou só você organizar, tá? Nós temos dois tipos de listas. Nós temos a lista não ordenada, que a tag é UL, tá? E nós temos a tag ordenada, que é OL. Lembrando que lista não ordenada é quando a gente usa pontinhos, nós utilizamos imagens, nós utilizamos, por exemplo, setinhas, asteriscos e tal. E quando é a lista ordenada, é quando a gente usa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ou A, B, C, D, e assim sucessivamente, tá? Agora, para cada marcadorzinho dessa lista que a gente usa a tag li, de acordo com o que você colocou aí, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos criar uma lista, depois a gente volta para o CSS para formatar. Vamos lá. Então, aqui, acima, eu vou colocar a tag UL, tá? Porque lembrando que a tag UL é a lista não ordenada. E para cada item da lista, a gente usa a tag li, tá? No nosso caso aqui, como a gente vai criar os botõezinhos, o efeito quando parar o mouse em cima, ele muda de cor, tá? Quando clique, ele fique com outra cor e assim por diante, vai ser um link, tá? Então, eu vou criar a tag A, que a tag A é para link. Eu vou colocar um joguinho da velha, porque até então eu não tenho o link para colocar aqui. O intuito seria a gente usar aquelas páginas que a gente já criou nas aulas passadas, mas como eu perdi tudo, então, vamos ver. Inclusive, teve até uma dúvida que a Liza colocou agora há pouco e eu não respondi, tá? Daqui a pouco eu respondo, Liza, que foi de usar um link na imagem, tá? Me lembra daqui a pouco? Assim que eu terminar aqui, você me lembra. Vamos lá. Então, digamos que eu vou colocar aqui, ó, maiúsculo, tá? O home, tá? Inclusive, pessoal, eu posso até deixar minúsculo, não tem problema não, tá? Agora, no CSS, cadê? No CSS, você pode formatar, tá? Ou seja, definir o texto todo em maiúsculo. Então, quem diz é você. Você pode fazer isso a hora que você quiser. Vou colocar um home aqui. Aí vou selecionar aqui essa linha, fazer o Ctrl+C, porque lembrando, todas as vezes que são conteúdos relevantes, aliás, conteúdos parecidos, não é necessário eu estar criando vários, né? Eu só crio um. Então, por exemplo, coloquei o home aqui, depois eu vou colocar produtos, aí abaixo de produtos eu vou colocar aqui serviços, serviços, aí eu vou colocar aqui contato. Ah, meu Deus. Contato. Ok, pronto. Criei a lista, tá? O que é que eu vou fazer agora? Eu só vou aliás, nós vamos para a parte do CSS, tá? Estruturar. Mas voltando aqui para ajudar aqui, para tirar uma dúvida da Liza, que ela perguntou se eu poderia usar um link na imagem. O que é que eu vou fazer aqui, ó? O que é que eu vou fazer aqui? Vou pesquisar uma imagem. Vou colocar aqui, por exemplo... Deixa eu ver aqui, viu? Vou colocar CSS3. Pesquisar uma imagem aqui de CSS3. Pronto. Digamos, Lais, ó, que eu vou usar essa imagenzinha aqui, ó. Tá, ó. Digamos que eu vou usar essa imagem aqui para colocar ela lá. Tá, ó. Vou clicar aqui em abrir uma imagem, uma nova guia. Olha só, porque eu vou querer o link dela e não o link de todas as imagens, tá? Deixa eu ver se ela tá certinho aqui. Tá, vou fechar isso aqui agora. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar esse link, ó, pegar esse URL, porque isso daqui é uma URL, ó. Fazer um Ctrl+C, ó, vou fechar, tá, pessoal? Vou fechar. Vou aqui no Sublime. E nesse caso não vai precisar eu colocar nem nome do arquivo, nem onde a imagem está salva,
e nem qual é o tipo da imagem. Eu vou só colocar só a URL, ó. Só isso. Fazer um Ctrl S. Vamos ver lá se funcionou. Olha lá, pessoal. Observa que dentro, ó, dentro daquela caixa já apareceu o CSS. Tá? Todo mundo entendeu aí como é? Aí agora tem uma observação. Se você está usando esse link, suponhamos que a pessoa que publicou essa imagem na internet, se ela mudar esse caminho, essa URL, vai lhe prejudicar também. Por quê? Porque o caminho já não vai ser o mesmo. Então, o navegador vai procurar o caminho para abrir a imagem e vai chegar lá e não vai encontrar nada. Tá? Aí tem o outro lado, tem o outro lado da história. Tá? E observe que nós criamos os menuzinhos aqui, tá? E agora nós vamos simplesmente estruturá-los, ou seja, formatá-los. Certo, pessoal? Tranquilinho aí? Entenderam como colocar uma imagem utilizando um link ao invés de ser uma imagem salva no computador? Ok, muito bem. Vamos lá. Sim, pessoal, aí ó, criamos a lista, tá? Vocês já viram lá na página que a lista foi criada, agora vamos para formatação. Só uma observação, tá? Porque às vezes as pessoas têm dúvida. Pessoal, todo mundo tá vendo o Sublime aí? Porque eu não... Agora tô. Acho que atualizou para vocês aí. Olha só, às vezes as pessoas têm dúvida do seguinte, por exemplo, o L, ele está acima, ou seja, ele está acima da div aqui abaixo, né, do texto. Eu vou ter que fazer o CSS dele aqui no topo também, ou eu posso fazer depois da tag P, tá? Pessoal, tanto faz. Qualquer um dos dois vai funcionar da mesma forma, tá? O importante é que você faça. Vamos lá. Pessoal, primeiro, deixa eu ver aqui o que, que a gente vai fazer. Ele criou aqui, ó, um seletor universal. Lembrando que o asteriscozinho aí, quando nós vamos utilizar ele, é quando nós queremos que a informação que nós vamos definir aqui, ela fique comum para toda a página. Então, nesse caso aqui, ó, seletor universal, ele colocou aqui, por exemplo, fonte, vamos colocar aqui, ó, fonte family, ele colocou aqui um Tahoma, ponto e vírgula, inclusive só para ficar mais organizado, tá, pessoal? Vou fazer esse processozinho aqui, ó. Pronto, Tahoma. Jogo fora. Vamos lá. Tahoma. Vou colocar uma font size aqui, ó, de 1.5 EM, tá? E vou colocar aqui, ó, um text transform. Aliás, não vai precisar não, porque eu já coloquei tudo maiúsculo, tá? O que ele ia fazer aqui vai ser o text transform aqui, ó, que é o uppercase, tá? Esse uppercase, ele transforma tudo isso daqui em maiúsculo, só que eu não quero, ele já está todo maiúsculo, então eu vou deixar sem, porque ele já está todo maiúsculo. Mas se eu tivesse digitado ele todo minúsculo, eu poderia fazer isso daqui. Então, o que é que nós criamos aí, tá? Nessa lista. Nós criamos a UL, nós criamos a tag li e nós criamos a tag a. Nós vamos ter que formatar o L, nós vamos ter que formatar o li, vamos ter que formatar a tag a, tá? Então, vamos lá. Começando aqui, ó, o L, tá? Começando aqui o L, e essa UL, ele diz o seguinte, ó, list, tá? Cadê aqui, pessoal? List style none. Pessoal, o que corresponde isso daqui, ó? List style none. Primeiro, se vocês observarem aqui, ó, nos menus aqui, que nós acabamos de criar, ele tem um monte de pontinhos, tá? Então, nós vamos tirar esses pontinhos. Como é que a gente tira esse pontinho aqui, ó? Definindo que o estilo da lista é o padrão. Colocando o padrão, ele já sai lá aqueles marcadores, tá? Então, aqui no L,
ele só pediu para a gente fazer isso. Aí agora, nós vamos formatar o quê? Dois pontinhos, tá? Cadê aqui? Link. E aqui eu vou abrir a chavezinha. Pessoal, para que serve isso daqui, tá? Que formatação nós estamos fazendo aqui? Nós estamos definindo a cor do link, tá? Ou melhor, a formatação do link, o comportamento apenas do link. Aí o que é que eu vou fazer aqui, ó? Olha só o que é que eu vou fazer aqui, ó. Texto decoration, vou colocar none, ou seja, a decoração do texto vai ser padrão, e a cor do texto vai ser 00F, tá? Parece que vermelho, se não me falha a memória, tá? Então, aqui nós já definimos o comportamento do link. Mais abaixo, eu vou abrir aqui um A novamente, dois pontinhos, e agora eu vou colocar aqui o visited. Ou seja, qual é a cor do link que vai ficar após ele ser visitado, tá? Depois que eu clicar no link, ele vai mudar de cor. E qual é a cor dele? Na verdade, me parece que vai ser o mesmo, que muda só a cor, tá? A gente vai usar as mesmas coisas aqui. O que é que eu vou fazer? Vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, e eu vou só mudar apenas a cor, tá? Deixa eu verificar aqui que cor é essa daqui. 333F. Eu acho que é F. Não, meu Deus. Só 333 mesmo. Vamos lá, 333. Pronto. Então, primeiro, a gente configurou a cor do link. Aqui a gente configurou a cor quando o link for visitado, tá? Mais abaixo a gente vai colocar outro aqui e esse vai ser o over, tá? Aí aqui, pessoal, ó. Espera aí. Aqui eu vou colocar o mesmo, por quê, tá? Vai ser a mesma coisa aqui. Mas aí, o que seria esse over, tá? Quando a gente passar o mouse sobre os botõezinhos lá, sobre os links, ele vai mudar de cor. Qual cor ele vai assumir? Aí a gente vai aqui e define, ó. Por exemplo, ele está colocando aqui um F00. Pronto. Vamos lá, inverteu ali. Então, ó, primeiro, um é a cor do link, o outro é a cor de quando o botãozinho for visitado, e o outro é quando a gente deslizar o mouse sobre o link, tá? Depois a gente vai fazer outras formatações aí em cima para vocês entenderem. Vou teclar Enter, aí vem por último aqui, ó, dois pontinhos, Active, tá? Ou seja, quando o link for ativo, tá? Ou seja, na hora que a gente pressionar, tá? Na hora que a gente pressionar, na hora que ele estiver ativo, ele vai ter outro comportamento. E aqui eu já sei que a formatação é a mesma, porém a cor é diferente. Aí eu vou colocar a cor aqui, deixa eu ver aqui, Bebe. Vamos ver, isso daqui mesmo, tá? Vamos lá. Eu vou salvar aqui, pessoal, ó, vou salvar aqui, só para a gente ver lá como é que ele vai ficar, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar no navegador, vou atualizar, tá? Primeiro, olha aqui uma confusão, tá? Eu acho que ele deu um erro, eu errei aqui em algum canto, eu acho não, eu errei. Ó, onde foi o meu erro aqui, ó. Aqui, ó, não é 1.5 AM, é 15px, tá? Um errozinho aqui, Ctrl S, vou voltar lá, vou atualizar, ele vai voltar ao normal. Observe, ele está azul. Quando eu vou deslizando o mouse, observe que ele já está outra cor, ó. Tá vendo? Quando eu clicar, observe que ele já fica verde, ó. Tá vendo, ó? Ele não está levando para lugar nenhum. Por quê, pessoal? Porque, ó, observe que ele não era azul, agora ele ficou preto, ou seja, quando ele foi ativo, tá? Deixa eu voltar aqui. Ele vai ter que voltar um monte aqui. Agora nem que atualize aqui. Tá, mas ele era azul, agora ele ficou preto, ó. E quando o clique segura, ele fica verde. Se eu quiser brincar mais um pouquinho, ou seja, que é o visitado, ó. Eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Vou fazer no over, que é quando deslizar. Eu posso dizer que ele vai ficar com background color. Um exemplo, vou colocar, deixa eu ver aqui, a laranja, pessoal. Não tem laranja, lá orange.
Olha só, viu como é que ele vai ficar aqui, ó. Salvei. Vamos lá no navegador. Atualizei. E observa que agora, quando eu vou passando o mouse sobre ele, ó, observa que ele fica laranja e, aliás, o preenchimento laranja e a cor vermelha, tá? Por exemplo, quando eu clico, a cor fica verde, ó, mas o background fica, digamos, da mesma cor. Aliás, fica o mesmo laranja lá, porque é quando eu deslizar. Mas eu posso dizer assim, ó, quando ele estiver ativo, tá? Ou seja, na hora que a gente pressionar e segurar, eu posso colocar aqui, ó, um background color também, e eu posso dizer que ele vai ficar um green, ou seja, um verde mais escuro, ó. Fazer um Ctrl S. Vamos atualizar agora. Observe, quando o clique segura, ele fica laranja, ó. Vou passando, ele tá laranja, mas na hora que eu clico, ó como é que ele fica, ó. Tá vendo, ó? Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Então eu posso simplesmente, tá vendo, ó? Escolher todo, pessoal, todo o comportamento. Por exemplo, laranja com vermelho não combina. O que é que eu posso fazer aqui, ó? Não combina lá, né? Eu vou dizer que a cor, ao invés de ser aquele vermelho, eu vou colocar aqui o white. Ó, colocar o white, que é o branco. Lembrei, pessoal, hoje já. Vamos lá, ó, agora, quando for passando o mouse, ó. Ó lá, ó. Ficou mais bonitinho. Quando eu clicar e segurar, ó, ele inverte. Ó lá, tá vendo? Que legal. Tá vendo? A gente pode criar essa interatividadezinha aqui. Tá? Pessoal, entenderam aí como é que funciona essas configuraçõezinhas aqui de botõezinhos e tal? Vocês querem tirar um print da tela? Como é que vocês querem aqui? Eu vou fazer o seguinte para ajudar vocês, tá, pessoal? Vou tirar um print da tela, ou seja, vários prints aqui, e vou colocando no grupo, tá? Só para ficar fácil aí para vocês praticarem em casa, tá? Vou tirar um print e vou disponibilizar no grupo, tá? Só um instantezinho aqui. Lá. Segundos. Primeira imagem. Vou tirar o próximo, tá, pessoal? Segunda imagem. Ok, agora vamos para... Acho que vai dar umas 3 imagens lá, vamos ver. Vamos lá, na sequência, tá, pessoal? Vou deixar lá tudo prontinho para vocês. É só ir digitando, alterando os valores. Pessoal, Pessoal, já tá tudo lá, tá? Certinho. Fica naquela, tá? Primeiro eu quero que vocês estudem. Se vocês estiverem com dúvidas, professor, me ajuda, vamos marcar uma revisão, vamos marcar um reforço, tá? Eu preciso que vocês estudem para que vocês vão tendo ideias e aí a gente vai se ajudando aqui. Tá, pessoal? Ok? Combinado assim? Então, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Hein, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Deu para entender? Vitória, pela primeira aula presencial, assim, pela primeira aula ao vivo, deu para compreender aí? Ficou claro? E pessoal, esqueci de dizer aqui qual é a página, tá? Que nós vamos fazer da continuidade, tá? Só um minutinho. Já me perdi aqui. Tinha fechado o livro.
Pessoal, página 58, tá? 58 e 59, para a gente fazer na próxima aula. Pessoal, sendo assim, tá? Obrigado pela presença de todos aí. Estão liberados, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Semana que vem estaremos de volta no mesmo horário, tá? Estão liberados. Tchauzinho aí.